Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí. Eu espero que você tenha tido um final de semana, olha, se não for o melhor, mas um dos melhores. Afinal de contas, ontem foi comemorado o Dia dos Pais. Eu espero que você, com família, com filhos, com neto, porque na verdade neto acaba virando filho também, né? Não tem como sacar que é, não. O avô, os avós normalmente, o avô então, paparica neto, mais do que os filhos. Sabe? Porque dizem que os pais criam e os avós estragam, né? Eu estou achando que isso é verdade. Mas, de qualquer forma, eu desejo muito que você tenha tido aquele final de semana na paz, na maciota, suave na nave, como o pessoal fala, curtido com todo mundo aí. E nós aqui do Rondônia ao Vivo, hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019, mais um dia de muita secura aqui na cidade, depois daquele incêndio que teve no final de semana, ou na sexta-feira passada. Tivemos hoje de manhã, para começar o dia, infelizmente uma notícia muito triste, uma casa explodiu e ao que tudo indica por causa de gás. Exatamente, gás ficou vazando. De manhã o pessoal acordou, dizem que foram ligar a energia, explodiu tudo a casa lá no Orgulho do Madeira. E infelizmente faleceu um senhor com 60 e poucos anos e uma criança está no hospital. Ou seja, é muito triste, ainda mais com esse tempo quente que Porto Velho está enfrentando. Coisa está ficando muito, mas muito complicada mesmo. Mas a gente tem que ter esperança, né? E eu desejo muito que você tenha uma semana de muita luz, muita paz e, acima de tudo, muito equilíbrio. Tá certo? E por falar em luz, saúde principalmente, hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que interessa a você que está aí. Muitas vezes você vai falar assim, não, isso não é para mim não, isso é para o pessoal que trabalha com esse negócio. Não, interessa a você sim. Eu vou falar, sabe o quê? Falar sobre o encontro, olha, tá até aqui, hein? 8º Encontro de Direito Médico de Rondônia. Exatamente. Hoje, você sabe, você deve ter ouvido falar, no mínimo você ouviu falar, talvez o pessoal entra com ação na justiça, requerendo medicamento, pedindo tratamento, ou seja, quais são os seus direitos? Você tem direitos em relação à medicina, em relação ao atendimento. E para conversar sobre isso, para falar sobre esse encontro, que é muito importante, tanto para médico, para advogado, para estudante de direito, estudante de medicina, vale a pena participar, vai ser no dia 16 de agosto, lá no auditório do Tribunal de Contas. Na Justiça. Perdão, Tribunal de Justiça, e que vale a pena. E eu trouxe aqui para conversar sobre isso o organizador, o idealizador desse encontro, o advogado Cândido Ocampo. Está aqui do meu lado, vai explicar melhor o que é esse evento, que aliás, se está na 8ª edição, meu amigo, o negócio é bom mesmo, né? Vamos conversar com ele agora. Cândido Ocampo, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, a abertura desse espaço para que a gente possa falar sobre o evento que nós estamos realizando, que apesar do nome, como você diz, Direito Médico, é aberto a toda a comunidade, aberto a todos que queiram participar, na sexta-feira, a partir das 14 horas, no auditório do Tribunal de Justiça, aqui em Porto Velho, aberto a toda a sociedade, apesar de que não podemos negar, direcionado mais à área jurídica e à área de saúde. Mas eu sempre digo que você no mundo, você vai ser médico ou vai ser paciente um dia. Não tem como fugir dessa realidade. Ou vai ser aluno, né? Ou médico ou paciente. Não tem como fugir dessa realidade. O homem civilizado não tem como fugir dessa realidade. Então, eu acho que como você acabou de falar, interessa a todos. São assuntos que vão ser abordados, que interessam a todos nós. Exatamente. E eu acho legal também que hoje em dia você não tem como você falar em medicina, em saúde, desvinculada do direito, né? Veja, o mundo, a sociedade moderna, ela é regulamentada. Exatamente. Isso aí você precisa normatizar, você precisa padronizar relações, você precisa... o direito, ele tem esse harmonizador social. Então, há regras a serem cumpridas, né? Há direitos a serem fornecidos e obrigações que são, no caso, ao Estado, e o direito do cidadão, o direito à saúde. A Constituição é muito clara a respeito disso. A saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado. Isso não significa dizer que nós, cidadãos, não tenhamos a nossa parte a contribuir. Né? Temos que ter a nossa boa-fé, temos que ajudar os órgãos públicos, principalmente nas questões sanitárias, né? Essas doenças infecto-contagiosas, muitas das vezes, nós temos nossa contribuição, a nossa culpa,
por não limparmos o nosso terreno, não limparmos a nossa área, etc, etc. São coisas que a gente acha que não tem importância, mas que no final de tudo tem muita importância. Então veja que a obrigação não é só do Estado, nós também temos a nossa obrigação social, de participar dessa construção, dessa melhoria, dessa estrutura de saúde que a todos nós pertence. E eu falo sempre que e nós, moradores de Porto Velho, mais ainda, afinal de contas, nós somos uma das capitais com o menor índice de saneamento básico, ou seja, nós temos a nossa responsabilidade é algo muito, muito grande. Agora, Cândido, nós já começamos um assunto, mas eu precisava de um favor. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Cândido Ocampo? O pessoal conhecer. Então, eu sou rondoniense, minha família tem 102 anos de Rondônia, né? Caramba! Nascido em Guajará-Mirim, minha família toda de Guajará-Mirim, mas vim para cá muito novo, cheguei aqui com 9 anos de idade, ainda no final da década de 70. Então, na verdade, eu me considero muito mais de Porto Velho, vamos dizer assim, em razão desse tempo que eu aqui vivo, do que a minha convivência toda foi aqui em Porto Velho. Mas nossa família, como eu disse, é rondoniense. E no início da minha carreira profissional, na década de 90, eu fui durante 10 anos assessor jurídico do Conselho Regional de Medicina, durante esse período longo, e assim eu não houve como não me direcionar para essa área. Foi algo natural. Eu direcionar toda a minha carreira, todas as minhas forças, a busca do conhecimento, tudo em relação à área da saúde. E principalmente em relação ao médico-paciente, porque a estrutura de saúde é algo muito maior. Quando você diz direito em saúde, é algo muito maior. Mas toda essa estrutura ela é voltada ao quê? À parte final, ao front da estrutura que é a relação médico-paciente. Você tem toda aquela estrutura para viabilizar com que o paciente chegue na frente do médico, o médico faça a sua consulta e daí por diante adote as condutas que forem necessárias. Então, a nossa carreira é voltada justamente para os reflexos éticos e jurídicos dessa relação médico-paciente. E é nisso que o evento vai focar mais, na relação médico-paciente. Agora, essa ideia, já que você falou que ficou 10 anos no Sindicato dos Médicos, CRM, Conselho de Medicina. Como é que nasceu essa ideia assim, vamos fazer um evento tratando de direito médico? Então, durante esse período eu viajava muito, o próprio Conselho me incentivava que eu fosse a outros eventos. Grandes eventos são realizados no Brasil afora. Em Recife, as grandes capitais do Brasil, são realizados eventos dessa natureza já há bastante tempo. A partir daí eu comecei a observar que havia possibilidade de nós fazermos isso aqui. Por que não? Por que não trazermos autoridades da área, autoridades nacionais da área, e as nossas autoridades locais aqui para debater esse evento, né? E a partir daí nasceu essa vontade de realizar esse evento. Na época nós fizemos no próprio CRM, com apoio integral do Conselho. O doutor Irangalo, à época, era o presidente da entidade, nos apoiou de forma integral. Trouxemos, na época, o decano da área no Brasil, o primeiro jurista a se dedicar exclusivamente ao tema, o doutor Genival Veloso, que também é médico, além de jurista. E o trouxemos aqui, quer dizer, começamos bem. Com certeza. O pai da matéria, vamos dizer assim, nessa área no Brasil. E a partir de então a gente vem realizar, estamos na 8ª edição, como você disse, a gente sempre trazendo alguma autoridade nacional. Nesse ano já trouxemos o doutor Miguel Kfouri Neto, outra grande autoridade também, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, e já o trouxemos aqui também, hoje um dos juristas mais respeitados no Brasil na área, referência em votos dos ministros, desembargadores, do judiciário, tudo, ele é uma referência doutrinária no assunto. E esse ano o ponto alto, nós estamos trazendo a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a doutora Nancy Andrighi, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do evento. Não sei se estou me adiantando, mas além da doutora Nancy Andrighi, vem o jurista Raul Canal, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, e vai participar também como palestrante o doutor Radon Miguel, nosso desembargador do nosso Tribunal de Justiça, e o doutor Spencer Vaiciunas, presidente do Conselho Regional de Medicina. Esses 4 palestrantes vão abordar vários temas relacionados sempre à relação médico-paciente. Tem algum tema específico desse ano? Olha,
O Esse é doutor, o lema do evento? sim, o doutor Vaiciunas, por exemplo, vai tocar num assunto bastante melindroso, que é a publicidade médica. Aliás, ele é melindroso tanto no direito quanto na Quanto- medicina. Na medicina. Nessa época onde a comunicação o poder da comunicação é ainda mais importante, né? Sempre foi, mas ainda mais, devido à instrumentalização e às novas tecnologias. Então, a publicidade, ela tem que uma atividade como a medicina, por exemplo, que jamais pode ser confundida com mercantilismo, Claro. né? Não pode ter esse viés mercantil, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para você não futilizar, né? Não fazer autopromoção, evitar o sensacionalismo e tal. Então, entendo que um dos assuntos mais importantes que vão ser abordados lá é a questão da publicidade médica, né? Hoje em dia a gente percebe claramente algumas publicidades que fogem muito às regras do Código de Ética Médica, fazendo referência a valores, a preços, como se estivesse vendendo mercadorias, né? Isso não se deve fazer com a medicina. Não que a medicina seja, vamos dizer, mais nobre do que outras atividades profissionais, mas ela lida com valores primordiais, que é a vida e a saúde do ser humano, né? Não que o médico não deva ganhar dinheiro, ao contrário, um bom profissional tem que ganhar seu dinheiro, justo, e ter a sua Valor, valoração. Né? Não, com certeza, todos. Né? Mas eu não estou me referindo ao profissional, estou me referindo à atividade, né? À medicina. A medicina não pode ser tratada como uma mercância, não pode. Você tem que ter limites para você divulgar seu trabalho, deve divulgar seu trabalho, também não é impedir a divulgação do trabalho do médico de forma nenhuma, nem do advogado, mas tem formas éticas, né? Tem formas bastante justas de se divulgar a atividade. E a gente percebe um pouco esse deslocamento, esse distanciamento entre os novos profissionais, principalmente, com esses regramentos que são históricos, né? São regramentos éticos históricos que eu acho que a medicina merece que eles sejam respeitados. De novo, a medicina, me refiro ao profissional aí, à atividade, porque, novamente, ela trabalha com a medicina, o objeto da medicina são os valores mais importantes do ser humano, vida e saúde. Sem esses dois elementos, nós não somos nada. Com certeza. Tudo mais perde o sentido. Tudo mais Vida, perde o sentido. saúde e algo que regule essa... É algo que regule isso, com certeza. Sem esses dois elementos, toda a humanidade perde o sentido. Exato. Agora, Cândido, hoje é um tema que a gente vê muito na mídia. O que é essa judicialização da medicina? Na tua opinião, que trabalha com isso, por que ela está ocorrendo? Bem, toda sociedade moderna ela é conflituosa, ela nasce do conflito, né? As demandas, principalmente no judiciário, à medida que a sociedade vai se modernizando, isso é natural. A busca por seus direitos ela se torna mais intensa. Isso é algo natural, isso no mundo todo ocorre. No Brasil nós temos algumas situações que são crônicas, históricas, são de estruturas crônicas, como, por exemplo, a infraestrutura nossa. É crônica a desestrutura, né? Não temos boas estradas, não temos boas pontes, aeroportos que são deficitários, etc, etc. Escolas da mesma forma. A medicina não foge à regra. A estrutura de saúde pública não precisa falar muito. Todos nós, cidadãos, sabemos que não é uma das melhores do mundo. Está longe de ser, a medicina pública, principalmente. E com isso, com esses dois viés, essa falta de estrutura crônica da nossa saúde e essa facilitação de acesso ao judiciário, esses dois elementos se unem e formam o que nós chamamos de judicialização da saúde, na verdade, né? Onde o cidadão, quando ele vai procurar um serviço de saúde pública e esse serviço não lhe oferece o mínimo de dignidade possível, ele tem que se recorrer ao outro poder para buscar esse amparo mínimo à saúde, né? Que, como eu disse, são saúde, integridade física, saúde, são coisas que não pode aguardar. Então, o cidadão vai buscar no judiciário aquilo que o executivo deveria lhe dar naturalmente, mas por conta dessa falta de estrutura, já bastante conhecida de todos nós, o cidadão tem que recorrer ao judiciário. Isso que a gente chama de judicialização da saúde, né? Que vai além da questão médica propriamente dita. A maioria das vezes é uma internação, um leito numa UTI que não tem. É um remédio que não... É um remédio. Então veja que essa judicialização da saúde, ela abarca, vai muito além da relação médico-paciente.
Agora, nós vamos falar sobre o encontro, mas algumas coisas eu acho interessante conversar com você, que é um operador do direito e que trabalha com a área da área médica. Quando se fala, qual a opinião pessoal tua, quando se fala, por exemplo, vamos privatizar a saúde, vamos botar o SUS privatizado. Você acha que isso é a solução? Olha, eu não tenho preconceitos com relação a isso. Preconceito no sentido original da palavra, né? Eu não tenho conceitos pré-definidos. Okay. E a partir daí você se endurecer. Não. Eu acho o seguinte, que a gente tem que observar e fazer uma observação histórica da coisa. Se o Estado ele não demonstrou incapacidade operacional e geracional de gerir, não geracional, de gerir, gerenciamento, você deve, eu acho que, olhar com bons olhos as alternativas. Né? Podemos fazer meio termo também, parcerias públicos-privadas, tem as sociedades, né, privadas que estão aí para prestar esse tipo de serviço. Então, primeiro, eu não vejo de forma ideológica isso. Eu acho que se o Estado mostrar em qualquer atividade, em qualquer área, que ele é um bom gestor, que fique com o Estado. Se ele mostrar que ele não é um bom gestor, então que tire do Estado e dê para alguém que saiba gerir essa estrutura. As questões das mazelas da saúde, que há pouco nós nos referimos, não é só questão financeira, não é só questão de recursos, mas também de gerenciamento. A gente percebe claramente, não é raro sair na grande mídia notícias sobre hospitais inacabados ou abandonados pelo poder público. São grandes recursos desperdiçados por falta de gerenciamento, de planejamento, né? Medicamentos sendo comprados às vezes em excesso e outros faltando. A gente percebe, a gente vê isso diariamente na mídia. Isso é falta de quê? De recurso? Não, de gerenciamento, né? Então, se o Estado demonstra deficiência nessa área, eu acho que ele deve passar o bastão para outros que saibam gerir. Naturalmente, com regulamentos, com regras, né? Para que você possa exigir daquele particular que vai gerir os interesses públicos. Se o particular, por exemplo, não atuar de forma numa forma decente e que consiga sanar esses problemas, como fica? Então, aí é que está. Se você fizer um regulamento, as regras do contrato bastante rígidas, regras claras, com segurança jurídica, para que não haja depois cláusulas que são indefinidas, aquela coisa de que busca interpretações das mais diversas. Você fazer um bom contrato, uma boa gerência em relação à questão regulatória desses contratos. Você exige da empresa, dessa entidade que vai gerir, a eficiência, a honestidade. Se ela não cumprir, você aplica o contrato. Penaliza aqueles que cometeram eventuais desvios, criminal inclusive, e tira a empresa do páreo, chama outra empresa. Existem os mecanismos jurídicos para que isso seja corrigido ao longo do tempo. O que você não pode, acho que, penalizar é o sistema. Né? É o cidadão. Eu digo o sistema é a forma de contratação. Às vezes é boa, ela só não foi bem feita, bem executada. O SUS, por exemplo, que a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas boa parte das pessoas, dos brasileiros, questiona muito o SUS, é uma das grandes maravilhas do Brasil. O SUS é uma estrutura maravilhosa. Olha, você universalizar a saúde, não são todos os países que universalizam a saúde, são poucos países. O Brasil teve essa audácia, o Estado brasileiro, em 88, teve essa audácia de universalizar a saúde, a assistência à saúde. Isso é maravilhoso. Nós tivemos grandes ganhos com isso. Eu vou te dar um exemplo concreto. Mortalidade infantil. De 88 para cá, nós saímos de índices africanos e fomos para índices europeus. Mesmo num país de renda média como é o nosso, por conta do SUS. Programas como o PSF, Programa da Saúde da Família, são programas altamente vitoriosos, que levaram a nossa medicina ao patamar de países desenvolvidos. Lógico que nós tivemos há 2, 3 anos atrás, um ano atrás, um aumento da mortalidade infantil, mas foi um aumento pontual, não foi estrutural, pontual. Principalmente com algumas coisas como ligadas a sarampo, essas doenças infecto-contagiosas, mas mais em razão da migração que veio dos venezuelanos, aquela questão pontual, não foi uma questão estrutural. E também a questão da vacina, que é mundial, existiu uma campanha contra as vacinas aí que tiraram essa cobertura que a população brasileira historicamente nos últimos 30 anos teve,
vem tendo, e isso viabilizou um pouco o aumento da incidência dessas doenças infecto-contagiosas, mas que o Estado está reagindo. Eu digo Estado porque não é governo. Tá? O Estado brasileiro reagiu bem a essas questões. Então, apesar dos pesares, o SUS, para mim, é uma pérola que nós temos. Então, tem muita gente que questiona o SUS, deveria questionar a execução dele, e não o sistema. E o uso político dele. O uso político dele, que vale, né? Ou algo que o vale. Então, o SUS é algo que a gente deve preservar. Nós temos aqui o quê? Melhorar. Nós temos que desenvolver a estrutura. Mas o SUS é maravilhoso, são coisas que a gente não pode desprezar de forma nenhuma. Né? Concordo com você, e muito. Agora falando do evento. Como fazer para poder participar? Tem alguma restrição? Bem, o evento é aberto a toda a comunidade. Uhum. É gratuito, isso é importante, né? Vai começar sexta-feira, a partir das 14 horas, no auditório do Tribunal de Justiça aqui em Porto Velho. Para participar e ter mais informações sobre o evento, você pode no site www.direitomedicorondônia.com www.direitomedicorondônia.com. Lá você pode fazer sua inscrição. Todas as informações sobre o evento estão nesse site. Você pode acessar e gratuitamente realizar sua inscrição. Né? Já temos uma quantidade importante de inscritos. Espero que o evento seja bastante prestigiado pela comunidade, que já convido novamente aqui, já tive a oportunidade de convidar a sociedade e, de novo, nesse espaço que você nos concede aqui, eu convido a toda a comunidade que participe, toda a sociedade rondoniense que participe do evento. Nós vamos ter importantes palestrantes, assuntos importantes a serem abordados. Vicente, mostra a programação, por favor, aí. A gente vai conversar um pouco sobre ela, nosso internauta poder saber quem vem. O evento começa então às 14 horas, não é isso? 14 horas, tem uma solenidade de abertura muito rápida. Horário britânico, né? Horário britânico, sem muita delongas a abertura, porque ninguém lá quer ouvir discursos de ninguém, quer ouvir as palestras. Né? O lado de estrelas são os palestrantes. Com certeza. E é isso que a gente prioriza, são os palestrantes. A primeira palestra é da doutora Nancy Andrighi, ministra do Superior Tribunal de Justiça, e ela vai palestrar sobre segurança jurídica em cirurgia plástica. Depois do doutor Bumbum, isso é uma coisa... Você vê que é um assunto midiático, inclusive, né, que está aí no debate, na pauta de todos. É um assunto interessantíssimo. E a ministra, ela tem uns julgados, ela relatou alguns julgados no Superior Tribunal de Justiça, que foram verdadeiras inflexões no entendimento sobre a matéria. Então, ela não é, vamos dizer assim, entre aspas, qualquer uma ministra, ela não é qualquer um. Ela é uma pessoa que, de fato, debate o assunto lá nas hostes do tribunal e já relatou vários casos importantíssimos que até hoje refletem em todos os tribunais brasileiros o entendimento da ministra. Então, acho que vai ser uma palestra bastante interessante e aqueles que se interessam pelo assunto, eu acho importante a participação. Até porque depois da palestra ela vai ficar à disposição para perguntas dos presentes. Ela fez questão de mencionar que ela quer interagir com as pessoas, ela gosta disso. Então ela vai estar à disposição para as perguntas dos presentes. Eu acho isso muito importante. Né? Com certeza. O segundo palestrante é o Dr. Raul Canal, um jurista já bastante conhecido no Brasil, presidente da Sociedade Brasileira da Associação Brasileira de Direito Médico e Bioética. O Dr. Raul Canal vai falar sobre justamente a judicialização da medicina e a negligência informacional. Quer dizer, o prestador de serviço, seja ele qual for, além da conduta propriamente dita, ele tem a obrigação de informar o seu, no caso, cliente ou paciente, sobre aquele procedimento a ser adotado, né, sobre os riscos, benefícios desse procedimento. É uma obrigação do prestador de serviço, seja ele qual for, o médico muito mais. Ele tem a obrigação de previamente informar o paciente. Diz, olha, esse procedimento vai ser realizado, ele tem esses benefícios e esses riscos. O senhor aceita, a senhora aceita ser realizado ou não? Quem decide, em regra, a decisão é do paciente, não do médico. Né? Ele que vai submeter o procedimento. Né? A gente chama de autonomia do paciente. Né? Isso aí é um direito consagrado, inclusive, na Constituição. Tudo decorre do que? Da dignidade da pessoa humana. Você não pode impor um procedimento.
salvo em caso de urgência e emergência. Aí, lógico, o cidadão está ali na iminência de morrer ou ser alvo de algum dano irreversível, aí o médico tem que agir naturalmente sem pedido do paciente, que é uma questão de vida ou morte, né? Mas salvo nesses casos, cabe ao paciente sempre a decisão, nunca do médico. Ou em conjunto. O novo Código de Ética Médica, entrou em vigor há poucos meses, assim como o anterior, também já dizia, olha, uma decisão em conjunto entre o médico e o paciente. Né? O médico dando as explicações científicas, técnicas, e o paciente decidindo a sua conveniência, se vai realizar ou não o procedimento. Já na parte da noite vai ser o Dr. Radon Miguel, desembargador do nosso Tribunal de Justiça do Estado, e ele vai palestrar, o nome da palestra dele é Teoria da Paz, o acesso ao judiciário na nova ordem processual. Nós estamos falando há pouco em judicialização da medicina. O nome ele é um pouco mais genérico, mas ele vai direcionar justamente para essa área, né? Essa nova ordem processual, essas questões de acesso ao judiciário, e ele vai direcionar para a área de saúde a sua palestra, o seu assunto. E fechando o evento, o Dr. Spencer Vaiciunas, presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia, vai falar sobre os aspectos éticos e legais na publicidade médica. Foi um tema que nós abordamos ainda há pouco, da importância desse tema, da atualidade desse tema, né? Muito importante sobre a publicidade médica, o não aviltamento da atividade, né? Dessa profissão tão honrada e tão nobre que é a medicina. Então, vejo que são eventos bastante plurais, são temas, né? Bastante diversos, mas envolvendo sempre a mesma área, direito médico e, mais especificamente, relação médico-paciente. Uma pergunta que eu acho muito interessante, porque como é da área de direito, muita gente das faculdades está querendo participar. As horas podem contar como horas de estágio? Quem for lá vai ter o certificado? Como é que Sim, o certificado é digital, no passado digital, e nós temos um controle de presença, porque não é justo você dar o certificado para uma pessoa que vai lá, passa 3, 4, 5 minutos e vai embora. Verdade. Então nós temos um controle de presença de entrada e saída. Aquele que não tiver no mínimo 80% de presença no evento não vai ter direito ao certificado. Só aquele que tiver mais de 80%. Aí vai ter, porque o evento é enxuto, é um dia só. Exato. É à tarde e à noite. Mas se fosse 2, 3 dias, seria injusto você exigir a presença de quase todo o evento, até porque as pessoas têm seus compromissos. Mas o evento é enxuto, o evento é um dia só, é à tarde e à noite. Então, quem tiver menos de 80% de presença no evento, de novo nós temos o controle, não vai ter direito ao certificado. Aqueles que tiverem 80 ou mais, naturalmente vão ter seus certificados, porque no momento da entrada ela vai informar o seu endereço eletrônico e nós vamos encaminhar eletronicamente o certificado a todos que participarem. De novo, o evento é gratuito. É importante que se repita isso. Com certeza. O evento é gratuito, aberto a É um tema atual? Um tema atual. Sempre digo, você vai ser médico, vai ser paciente um dia na vida. Não foge não, né? Um homem civil, o cidadão, a pessoa civilizada, homem, mulher, criança, civilizado, não tem como fugir disso. Você vai ser médico, vai ser paciente. Na verdade já somos. Como a gente nasce, geralmente já nasce na mão de um médico, né? Exatamente. Então já somos pacientes, já nascemos pacientes. Não tem como fugir disso. Então o tema interessa a todos. Apesar de direcionado para a área de jurídica e a área de saúde, o tema a todos nós interessa. Inclusive eu vou estar interessadíssimo em ouvir os palestrantes. Não, com certeza. Sempre aprendendo, a gente sempre está aprendendo, cada dia que passa a gente aprende mais. Eu estou ansioso para ouvi-los. O pessoal do interior já está fazendo contato, vem em caravana, como é que está isso? Sim, alguns médicos entram em contato com a gente explica a parte de inscrição, tudo. Nós já estamos no 8º evento e, de fato, sempre o pessoal do interior vem prestigiar o evento. Isso é importante, a gente fica muito lisonjeado com essa iniciativa. Inclusive, nós temos a intenção de, aqui a alguns anos, fazer uns eventos no interior também. Que muita gente reclama da distância, de fato é uma distância longa. Né? Vilhena, Cacoal. De Paraná já é um pouco longe. Pimenta Bueno, uma região. Cone-Sul, uma região muito longe. Muitas pessoas reclamam. Doutor, porque o senhor não faz aqui no interior também? E nós temos a intenção de realizar um evento dessa natureza no interior. Talvez o 9º Encontro de Direito Médio de Rondônia a gente faça
uma cidade do interior, Cacoal, de Paraná, tudo, nada impede. Aliás, é uma intenção nossa futuramente realizarmos no interior. Tá certo. Cândido, a gente conversou um pouco sobre o direito do paciente, direito médico. Você falou uma coisa, um tema que de vez em quando aparece na mídia, que são duas situações. A primeira, e que alguns países já permitem, é o paciente decidir se ele não quer mais viver. É um tema sensível na nossa cultura, mas está aí, tem muita gente que está doente, que também já não queria estar ali sofrendo aquela dor. E o segundo é muitas vezes a troca de sangue que algumas religiões não aceitam. Rondônia já teve alguns casos, e se teve ou não, mas como você lida com isso? Eu vou começar pelo final, a questão da transfusão de sangue. Ok. Os testemunhos de Jeová são religiosos que não aceitam, a gente respeita. Primeiramente, é importante frisar o respeito que a gente deve ter com todos aqueles que professam sua fé. Nós vivemos num país laico e a partir daí cada um professa sua fé da melhor maneira possível, com toda a liberdade, então o respeito é integral. Fundamental. Isso é fundamental. Eu acho que não se deve mais nem discutir isso. Já não precisa mais se discutir o respeito que a gente deve ter. Mas a questão do testemunho de Jeová, nós já tivemos muitos casos. Em Rondônia já tivemos alguns também, no Brasil afora. Mas o judiciário já tem um entendimento muito sedimentado a respeito. Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito na Constituição é tido como absoluto, salvo algumas discussões muito pontuais que aqui não cabe desenvolvê-las agora. Mas, em regra, nenhum direito é absoluto. O direito à liberdade religiosa é um deles. Quando você vê o confronto, em caso concreto, de dois bens juridicamente protegidos, no caso aí a vida e a liberdade religiosa, o juiz tem que fazer o que é a integração desses direitos, né? Esse juízo de conveniência e oportunidade. A partir daí, ele tem que, no caso concreto, ele tem que analisar qual é o bem que, nesse caso concreto, tem de ser protegido. Eu chamo de juízo de ponderação. Certo. Nesse momento, o juiz decide. E os tribunais vêm reiteradamente dizendo que o direito à vida, em confronto com o direito à liberdade religiosa, tem que sobrepor. O direito à vida tem que sobrepor. Principalmente para aqueles pacientes menores de idade, crianças, que alguns deles sequer decidiram ainda qual vai ser a sua religião, né? E os chegam inconscientes. Um acidente, algo que vale, o paciente chega inconsciente, os familiares impedem uma transfusão sanguínea quando ela é iminentemente necessária. Quando ela é iminentemente necessária para salvar a vida, o médico ele tem sim a autorização legal para fazê-lo. Justificando naturalmente, tecnicamente, a conduta imposta, né, uma imposição das circunstâncias. E se esse caso chegar ao judiciário, o judiciário vai sopesar, vai ponderar. Houve a necessidade da transfusão hoje. Se não houvesse, naturalmente o paciente poderia morrer. Então, um bem protegido pelo direito foi a vida, em confronto com esse direito de liberdade religiosa. Se sobrepõe o direito à vida. O judiciário vem reiterando essas decisões Brasil afora. Isso é o que a gente vê claramente observando essas questões. E temos até um caso interessante que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, puniu um médico. Por não ter feito o procedimento. Caramba. E o paciente faleceu. E ele puniu o médico. Disse, olha, a obrigação seria proteger a vida do cidadão. De novo, naquele conflito, né, o juízo de ponderação, o direito à vida, naquele momento, tem que sobrepor o direito à liberdade religiosa. Com relação ao que você falou da eutanásia, né? O Brasil é proibido a eutanásia. Você não pode interromper a vida. Nem você mesmo pode determinar a interrupção da sua vida. A eutanásia não é permitida, é crime. A eutanásia é homicídio, né, no Brasil. Mas nós evoluímos no caso. Em 2006, o Conselho Federal de Medicina regulamentou a questão numa resolução chamada Terminalidade de Vida. E a partir daí, orientou e normatizou que os médicos poderiam fazer o que chama-se de ortotanásia. É o que? Se abster de praticar atos terapêuticos para que a vida seguisse seu curso normal. A vida ou a morte, né? Afinal de contas, a morte faz parte da vida. Né?
são ciclos que devem ser respeitados. Então, o Conselho Federal de Medicina baixou a resolução, ganhou esse nome de terminalidade de vida, autorizando os médicos a, em casos muito específicos, onde em questões de doenças terminais irreversíveis, devidamente diagnosticadas, né, com todo o cuidado necessário, e tendo o paciente decidido em não se submeter mais a nenhuma terapia, e os familiares, ou no caso dos familiares, caso o paciente não tenha consciência mais para tal, o médico foi autorizado a se abster de praticar qualquer ato, qualquer terapia, e fazer o que chama de medicina paliativa, que é o quê? É amainar a dor para que o cidadão morra com a dignidade melhor possível. Chama-se medicina paliativa, que é uma especialidade que está ganhando corpo aí, chamada medicina paliativa. Essa resolução, no primeiro momento, foi questionada pelo próprio judiciário. Foi questionada no judiciário. O Ministério Público Federal entrou com uma ação tentando anular os efeitos dela. Mas foram realizadas várias audiências públicas e no final desse procedimento, desse processo todo, o próprio Ministério Público Federal mudou de ideia. E a resolução está em vigor até hoje. Então o paciente ele tem o direito de chegar em um momento e falar para o médico: eu não quero mais ser submetido a nenhum procedimento. Eu quero morrer, deixe-me morrer. Naturalmente. Deixe-me morrer com dignidade. Né? Então, há essa possibilidade, se ele tem regulamentos que estão invalidados, são validados inclusive pelo judiciário, são regulamentados. Você pode, inclusive, no testamento vital, você pode determinar isso antes que o fato ocorra. Você pode ir num cartório e fazer um testamento vital, né? Onde essas diretrizes, essas diretivas, você pode já pré-determinar. Olha, se ocorrer um dia e eu ficar inconsciente e uma doença terminal for me abater, eu quero que seja dessa forma. Eu não quero ser submetido ao que eles chamam de obstinação terapêutica, né? Que antes a medicina visava muito mais a doença do que o doente. Hoje há uma orientação de que o médico tem que curar o doente, né? Não é só a doença, ele tem que curar a pessoa, olhar para a pessoa, né? A medicina hoje objetiva muito mais o doente do que a doença. Veja que não são, parece uma coisa meio antagônica, mas não é. O paciente também hoje participa dos procedimentos. O Código de Ética Médica é muito claro. Né? O paciente ele participa, ele opina sobre os procedimentos a serem realizados, desde que devidamente esclarecido, tem que ser devidamente esclarecido pelo médico, e a partir daí ele tomar suas decisões. Então hoje o paciente ele participa integralmente desse processo de cura do próprio corpo. Afinal de contas é ele que vai se submeter ao procedimento. Né? Então veja que nós estamos evoluindo aos poucos. Tem países alguns países nórdicos, inclusive, onde é permitida a eutanásia. Aí sim, a interrupção na Suíça, a interrupção da vida, que aqui é crime, é bom que se diga que a eutanásia é crime, é verdade, é homicídio, né? Não existe esse tipo legal no Brasil, existe o homicídio, né? Mas imagino eu que, passado algum tempo dessas discussões, em algum momento nós vamos ter que enfrentá-la. Eutanásia em grego significa boa morte, né? Boa morte. É uma contradição até, né? Mas veja, hoje em dia o conceito de vida não é mais ligado só aos sinais vitais do organismo, né? Esse conceito de vida tem que vir com o que a gente chama de dignidade, né? Se a pessoa não tiver um mínimo de dignidade, não há vida a ser preservada, né? Então, por isso que a vida não é só biológica, não é só vegetativa, né? Isso é um conceito já ultrapassado. Hoje o conceito de vida ela vem atrelada ao conceito de dignidade existencial. Se você não tiver essa dignidade, esse conceito de vida ele é precário, ele é incompleto. Isso é uma evolução do pensamento que logo ainda bem que está evoluindo, né? Ainda bem que estamos evoluindo. Nós vamos ter que enfrentar em algum momento essa questão da eutanásia, eu não tenho dúvida. Até porque outros países estão enfrentando essa questão. Muitos países estão enfrentando, a Argentina está enfrentando isso. É uma discussão mais surda, porque primeiro vai para o aspecto dos tribunais, para o mundo acadêmico, tudo, mas chega na sociedade. Em algum momento vai chegar. Nós vamos ter que enfrentar essa questão. Tá certo. Tem um alô aqui do Adriana. Louvado seja Deus que está lhe concedendo o privilégio de chegar a este dia tão importante em sua vida. Parabéns. Deus abençoe você e sua família. Fraterno abraço, pastor Adriano.
Itapiraí, São Paulo, Brasil. Muito obrigado, pastor. Um abraço. Obrigado. Obrigado pela audiência, hein? Longe, mas nós agradecemos e bastante. Com certeza. Ô, Cândido, infelizmente o tempo aqui, eu sempre falo, o tempo ele é o que ele tem de bom e tem de cruel, né? Porque a conversa, tem alguns assuntos aqui que nós não abordamos, mas que eu gostaria muito que a gente entrasse neles. Mas, te deixo agora esses momentos finais para você dar o teu recado final e reforçar o convite para o encontro médico, né? Sim, Direito médico. Primeiro eu agradeço, de novo, agradeço o espaço que vocês estão concedendo a nós para que a gente possa divulgar o evento. De sexta-feira agora, a partir das 14 horas, no auditório do Tribunal de Justiça, aqui em Porto Velho, vai ocorrer o 8º Encontro de Direito Médico de Rondônia. O evento é gratuito, aberto a toda a população, e você pode ter mais informações e inscrição, fazer sua inscrição no site www.direitomedicorondônia.com www.direitomedicorondônia.com. Estão todos convidados. Tá certo. E nós aqui do Rondônia ao Vivo agradecemos muito a tua participação também e dizer que estamos de portas abertas. Obrigado. Okay? Obrigadão. Eu que agradeço. E você que ficou aí, meu amigo, desejo, obrigado por você ter ficado conosco aqui. Tua companhia, como sempre, é o que faz sentido nós estarmos aqui nessa labuta diária. E nós aqui desejamos a você uma semana de muita paz, muita saúde, que deu uma chuva, né? Porto Velho está precisando de uma chuva daquela assim de segurar a manga. Dizem que está esperando a chuva das mangas aí, tomara que ela venha essa semana. Porque de incêndio, pelo amor de Deus, não estamos precisando mais não. Um abraço e até amanhã.